Como esta fé inabalável que toca os nossos corações até os dias de hoje pode ter iniciado com um pequeno grupo de discípulos lá em Jerusalém e até hoje transforma a vida de milhões de pessoas em todo o planeta Terra? Hoje nós vamos entrar no tempo e voltarmos ao primeiro século da história da igreja, aprendermos o que aconteceu lá atrás, para que consequentemente a isso também possamos ter ciência porque estamos aqui. Vem comigo nessa viagem extraordinária além do tempo, para vermos como a igreja iniciou-se e até hoje como transforma as nossas vidas. A igreja, século após século, vem transformando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Olá para você que me segue nesse canal EBD, além da EBD, Elton Campos em busca da verdade. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, mais um bate-papo acerca de Bíblia, acerca de teologia e hoje, mais do que nunca, acerca de história. Navegaremos nos corredores do conhecimento e nos aprofundaremos na história para podermos ir lá no primeiro século e sabermos como a igreja cristã começou. Como que um grupo de apóstolos, um grupo de 12 discípulos, pode ter levado a palavra da verdade em todos os rincões do Império Romano e transformado a vida de milhões de pessoas, assim como transforma as nossas vidas ainda hoje? Uma história de fé, de perseguição, de poder e de amor ao santo evangelho de Deus. Como a igreja nasceu? Onde a igreja nasceu? Venha comigo, vamos aprender muito acerca disso. Nós falaremos acerca desse assunto durante provavelmente 21 episódios e trabalharemos a história da igreja século por século. Talvez um dos fatos mais importantes da história da humanidade foi o nascimento de uma pequena criança chamada Jesus, lá em Belém da Judéia, provavelmente no ano 4 antes da Era Comum. Sim, estamos falando do nascimento de Jesus de Nazaré. Essa pequena criança que se tornaria um homem, um rabino, e consequentemente a isso, levaria milhões de pessoas a segui-lo até os dias de hoje. Depois da sua morte, a sua crucificação, ao terceiro dia a sua ressurreição, ele ascende aos céus, da onde tornará brevemente para buscar a sua igreja. E esta é a história que nós queremos contar para você. Aonde a igreja nasceu, como a igreja nasceu e qual é a importância dessa igreja no decorrer dos séculos. Como essa igreja modificou a história do mundo ocidental como nós conhecemos nos dias de hoje. Como o cristianismo pode entrar nos rincões, entrar dentro dos palácios, das cortes e ao mesmo tempo tocar os corações das mais íngremes pessoas da sociedade. Sim, o evangelho tem esse poder de tocar o coração de reis e sábios e ao mesmo instante de marginalizados. Este é o poder do cristianismo, porque o cristianismo tem um Deus chamado Jesus de Nazaré. O nascimento da igreja começa lá em 33 depois de Cristo. Uma multidão reunida, tudo começou lá em Jerusalém, o evento do dia do Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. E é exatamente esse dia que Deus escolhe para que assim a igreja possa continuar a sua caminhada. A partir da descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o livro escrito por São Lucas, nós temos o nascedouro da igreja. A igreja nasce em Atos, capítulo de número 2. E essa igreja nasce com o intuito de levar a mensagem de Jesus de Nazaré a todos os rincões do Império Romano e até os confins da terra. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus, para que os seus discípulos pudessem pregar a mensagem do evangelho em todos os rincões da terra, ser cumprida. Consequentemente a isso, levanta-se as perseguições. A igreja passou a ser perseguida e o primeiro mártir da igreja está relatado lá em Atos, capítulo de número 6, foi Estevão, um discípulo amado de Jesus, o primeiro diácono a ser apedrejado e, consequentemente, a isso ser martirizado por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Aí, então, portanto, a partir daí, uma diáspora do povo de Deus, uma diáspora do povo cristão, e se esse povo se espalha por todos os lugares, né, saindo de Jerusalém, levando a palavra até Samaria e até os confins da terra, segundo a palavra de Deus. No capítulo 9 de Atos, temos a conversão do apóstolo Paulo, talvez a conversão mais importante de toda a história do cristianismo. Este homem que passou a ser o arauto maior, passou a ser o maior baluarte, o maior bandeirante da história do cristianismo, levando a mensagem do evangelho a todos os rincões do mundo na época. Sim, Paulo foi até as bacias do Mediterrâneo e pregou o evangelho nas principais cidades do mundo. A saber, Paulo pregou o evangelho nas partes baixas da Ásia Menor, chegando até a cidade de
Troade, a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Ele prega em Colossos, ele prega em Hierápolis, e depois, consequentemente a isso, ao ouvir a voz de um varão macedônico, lá em Atos capítulo 16, Paulo atravessa a Macedônia, chegando na cidade de Filipos, entrando no Ocidente, entrando na Europa, e levando a mensagem do Evangelho também a esses lugares. Depois disso, ele vai a Tessalônica, ele vai a Bereia e chega até Corinto, onde ele fica 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Ele também vai a Atenas, ali ele discute com os epicureus, ele discute com os helênicos, ele discute com os estoicos, e ali ele fala sobre o Deus desconhecido, essa passagem que todos nós conhecemos. E aí está, portanto, implantada dentro do coração das pessoas, por meio da pregação de Paulo e por meio da pregação dos discípulos, a era da igreja, a era apostólica. Esta era maravilhosa, uma igreja que era perseguida, mas ainda assim, com suas perseguições, permanecia firme e inabalável na presença de Jesus de Nazaré. Então, a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos nos mostrando como esta mensagem pôde chegar a todos os lugares conhecidos do mundo da época. Nós temos também a noção de que a geografia bíblica ela foi se formando com o tempo. Afinal de contas, nós temos a questão do poder do Império Romano com relação à pavimentação de vias. Até mesmo hoje nós podemos ainda ver essas pavimentações, se formos, por exemplo, a cidade de Roma, a Via Ápia, que levava as pessoas para lá e para cá. A via que os romanos construíam era o método mais moderno da época de pavimentação. E isso, consequentemente, ajudou a propagação do evangelho, fazendo com que o evangelho chegasse em todos os lugares. Outro fator muito importante, e consequentemente a tudo isso, é a questão da língua. Né? Como o idioma grego ele pôde modificar as estruturas daquilo que seria transmitido por meio da vida dos apóstolos e por meio depois disso também daquilo que os apóstolos escreveram. Né? Nós temos aí todo o Novo Testamento escrito no idioma grego koiné, o grego tradicional, o grego do povo. A língua do evangelho estava na boca do povo, nos ouvidos do povo, e Deus preparou o mundo para que esses fatos pudessem acontecer, para que a mensagem do evangelho pudesse ser pregada, para que todos pudessem conhecer esta mensagem através, claro, da língua. Outro fato importante também é salientar que o judaísmo como religião mundial já estava deteriorando-se, e a deterioração do judaísmo estava dando origem ao cristianismo. O cristianismo, na verdade, é a complementação, é o complemento de tudo aquilo que o judaísmo um dia quis ser e nunca conseguiu. Então vem o cristianismo para poder complementar aquilo que o judaísmo nunca conseguiu ser. Então temos, portanto, aí a igreja chegando em todos os lugares do mundo com a transmissão do evangelho por meio da boca dos apóstolos e por meio da boca principalmente dos camponeses, das mulheres, dos pequenos, que levavam a mensagem. Como diz os eruditos, que o evangelho era como se fosse uma erva daninha, que era implantada dentro de cada coração, e cada coração que recebia dessa mensagem angelical transmitia também a outras pessoas. Esse era o poder de Deus, sendo elevado às mais alturas excélsias e sendo transmitido de coração para coração, até que a mensagem de Cristo chegasse em todos os lugares. Agora você vai ver comigo como que pode este evangelho transformar vidas. A mensagem de Jesus não é somente uma mensagem filosófica, uma mensagem que toca os corações e traz emoções à alma. A mensagem de Jesus ela é transformadora, ela pode modificar mentes e pensamentos. E aí, a partir desse instante que o evangelho é pregado em todos os lugares do mundo conhecido, os corações começam a ser transformados, as mentes das pessoas começam a ser mudadas. E aí, o que acontece? Acontece uma revolução de amor em todo o Império Romano. O apóstolo Paulo chega provavelmente até a cidade de Roma, no ano provavelmente 62 a 63 da nossa era. Não chega como queria chegar, como um missionário, como uma pessoa livre, mas chega aprisionado, chega preso na cidade de Roma, onde fica 2 anos preso em prisão domiciliar. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, no seu término ele fala: os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Sem que Nero soubesse, fez com que o nosso irmão Paulo se tornasse um apóstolo, um discípulo, um pregador dentro do próprio império, dentro do próprio palácio, dentro da própria corte, dentro da casa do próprio Nero. E esse Nero, como você sabe, foi um perseguidor implacável da igreja.
Nero governou o mundo na época do ano 64 até o ano do ano 54 até o ano 68, quando ele mesmo se mata, quando ele mesmo se suicida. E esse Nero, ele era terrível, ele era megalomaníaco, ele era um assassino. A mensagem de Jesus não é somente uma mensagem filosófica, uma mensagem que toca os corações e traz emoções à alma. A mensagem de Jesus, ela é transformadora, ela pode modificar mentes e pensamentos. E aí, a partir desse instante que o evangelho é pregado em todos os lugares do mundo conhecido, os corações começam a ser transformados, as mentes das pessoas começam a ser mudadas. E aí, o que acontece? Acontece uma revolução de amor em todo o Império Romano. O apóstolo Paulo chega provavelmente até a cidade de Roma no ano provavelmente 62 a 63 da nossa era. Não chega como queria chegar, como um missionário, como uma pessoa livre, mas chega aprisionado, chega preso à cidade de Roma, onde fica 2 anos preso em prisão domiciliar. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, no seu término ele fala: os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Sem que Nero soubesse, fez com que o nosso irmão Paulo se tornasse um apóstolo, um discípulo, um pregador dentro do próprio império, dentro do próprio palácio, dentro da própria corte, dentro da casa do próprio Nero. E esse Nero, como você sabe, foi um perseguidor implacável da igreja. Nero governou o mundo na época do ano 64 até o ano do ano 54 até o ano 68, quando ele mesmo se mata, quando ele mesmo se suicida. E esse Nero, ele era terrível, ele era megalomaníaco, ele era um assassino. Nero era megalomaníaco, Nero era assassino. E Nero chega ao poder no ano 54, insano, pervertido, mau. Era filho de Agripina, mulher promíscua e perversa. Na noite de 17 de julho do ano 64, um catástrofe incêndio atinge toda a capital do Império. Roma estava pegando fogo. Dos 14 bairros que existiam na cidade de Roma, 10 foram destruídos. Os outros 4 bairros eram densamente povoados por cristãos e judeus, o que deu a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio da cidade de Roma nos crentes, o que fez com que acontecesse a maior perseguição de toda a história a os crentes em Cristo. Nero foi tão mal com os cristãos que faltou madeira para construir cruzes, para que os cristãos pudessem ser crucificados. Provavelmente foi nessa época que o apóstolo Pedro foi pendurado de cabeça para baixo no madeiro. Provavelmente foi nessa época que o apóstolo Paulo suspirou as suas últimas palavras quando escreve a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso de número 16, quando ele diz que ele estava sendo oferecido por aspersão e o tempo da partida dele era chegado, que ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Você vê como o cristianismo ele foi sofrido no seu primórdio, como o cristianismo sofreu as maldades do império, como o cristianismo padeceu as mãos dos homens maus. Diz um historiador e um cristão que a sementeira do evangelho era o sangue dos crentes. O sangue dos crentes, quando tombavam nas arenas, era um método de Deus dizer: o cristianismo vai avançar. No ano 66, explodiu uma rebelião lá em Cesareia Marítima. Uma sinagoga judaica foi profanada e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, rebelaram-se contra Roma. Roma manda para lá o seu general Tito, a fim de estancar aquela rebelião. Mas a rebelião se tornou mais rígida, mais forte. No ano 70, então, Tito, a mando do próprio imperador, invade a cidade de Jerusalém e a destrói completamente, dando início à maior diáspora da história do povo judeu de todos os tempos. Essa diáspora que durou do ano 70 até o ano de 1948, quando o povo de Israel pôde voltar às suas terras e fazer ali o Estado novo de Israel que conhecemos. A igreja nasceu com sangue, a igreja permanece manchada pelo sangue dos mártires, e é por isso que nós estamos aqui gravando esses vídeos para vocês. Depois dessa implacável perseguição, você pode até pensar, será que a igreja teve algum tempo de paz? Não. Por quê? Vamos ver? No ano 81, Domiciano começa a reinar. Esse foi chamado de Segundo Nero por causa da fúria que perseguiu os cristãos. Esse foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. No final do seu reinado, ele desastrou novamente uma esmagadora perseguição à Igreja de Deus. Até mesmo seu parente, Flávio Clemente, e sua esposa Flávia, foram executados por ordem dele, por serem esses cristãos.
No mesmo tempo, Domiciano espalhou uma perseguição também na Ásia Menor, e foi exatamente nessa época que provavelmente João foi deportado de Éfeso para a ilha vulcânica de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Então a perseguição à igreja nunca acabou, nunca findou e até hoje permanece, de uma nova roupagem, com uma nova veste, mas permanece a igreja de Cristo sendo perseguida. O que me assombra e também me deixa extremamente feliz é que, além desses problemas, a igreja permanece indestrutível, porque o dono da igreja não é homem, o dono da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E sobre Jesus Cristo essa igreja está edificada e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então temos a questão do primeiro século da história da igreja. Nós temos agora o apóstolo João, o último dos apóstolos, preso na cidade ou preso na ilha de Patmos e sendo assim quase que morto naquela ilha. Mas a história nos diz que quando os homens fecham uma porta para João na terra, Deus abre uma porta para João nos céus. É em Patmos que João tem a revelação maior. É em Patmos que João vê Jesus voltando entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. É em Patmos que João escreve o Apocalipse. Glória a Deus nas alturas, porque o Senhor Jesus permanece reinando e reina para todo sempre. Muitos outros eventos aconteceram na história da igreja. Talvez se nós gravássemos um vídeo de horas e horas ininterruptas, não teríamos o suficiente para poder reproduzir aquilo que aconteceu. Estamos falando de 100 anos de história. A igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja que foi edificada por Cristo, a igreja que foi alicerçada por Cristo, a igreja que foi batizada por Cristo, a igreja que foi levada por Cristo à pregação do Evangelho. Esta igreja que permanece firme e inabalável até a volta de Jesus. Esta igreja que permanece com o seu alicerce na rocha que é Jesus de Nazaré. O primeiro século da história nos mostra como a igreja nasceu, os seus principais personagens, como os apóstolos levaram preciosa mensagem a todos os rincões do Império Romano, e graças a Deus por isso, porque hoje nós estamos aqui. Como a perseguição fez com que a igreja crescesse mais ainda. O sangue dos mártires foi a semente do Evangelho e por isso nós podemos nos alegrar. Jesus uma certa feita disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo." Se Cristo venceu, possivelmente nós também venceremos, porque essa é a sua promessa, que um dia Ele voltará para nos levar para morar com Ele. O primeiro século da era cristã é marcado por muitos e inúmeros transtornos que a igreja sofreu, mas por causa de tais, a igreja continua de pé. Esta igreja perseguida, esta igreja que nasce em Atos 2, esta igreja que continua nas mãos do Senhor. Que você possa ver e descobrir comigo agora o segundo século da igreja, o segundo século da era cristã, como essa igreja perseguida agora se torna uma igreja missionária que leva a palavra para todos os lugares. Como os discípulos dos apóstolos conseguiram continuar com esta fé inabalável, levando a mensagem do Evangelho a todos os lugares do mundo. Não perca o próximo episódio dessa série Cristianismo Século por Século, aqui no canal EBD Além da EBD, Elton Campos em busca da verdade. Que Deus te abençoe.